noite, amigos. Assunto na cidade entre profissionais do direito, comentários nos corredores de fóruns, é a decisão de um desembargador carioca que botou na rua um traficante de cocaína que foi preso com 2 toneladas do pó branco, que destrói a vida de muitas famílias. Há pedidos de alguns dirigentes de OABs do Brasil para que o CNJ verifique o que é que houve com esse desembargador, que pelo jeito há alguma coisa no ar além dos aviões de carreira. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite para todos. E, em primeiro lugar, um abraço ao chefe Ronaldo. Lembra do chefe Ronaldo do Bourbon? O chefe Ronaldo está totalmente diferente. Fez cirurgia bariátrica, emagreceu 70 quilos e está na cozinha do Senai. Encontrei com ele ontem e, melhor que isso, ele é espectador aqui do programa Militão e Militão, do Joel de Souza, e disse que qualquer dia quer fazer um jantar para a gente. Que coisa boa. Um grande abraço, chefe Ronaldo. Na minha opinião, um dos melhores chefes do Paraná em atividade. É verdade. E quero lembrar para você uma outra sugestão, né? A Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. Conosco o consultor Joel de Souza, presidente do Instituto Real. Como vai, Joel? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Militão. Boa noite a todos vocês. Já dá sequência à série Pensamento Empreendedor, a Gestão da Excelência. O tema de hoje, o sequestro da liderança. Infelizmente, encontramos algumas companhias nas quais os fundadores, os donos das companhias, não mandam mais nos negócios. Agora são os colaboradores que mandam na empresa. Mas não veja isso como uma conotação positiva, mas sim como uma conotação absolutamente negativa. Uma perda de controle. A liderança foi absolutamente sequestrada. O dono precisa pagar resgate se quer tomar qualquer decisão. Meu Deus, Joel. Professor Joel, então o que é que significa realmente o sequestro da liderança? Em várias companhias, Militão, chegamos, encontramos o dono da companhia sem comando, sem autoridade, sem a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam como ele deseja. Com o passar do tempo, os colaboradores tomaram conta da companhia e é eles que determinam como as coisas acontecerão, quais decisões serão tomadas e o que é ou não prioridade. Infelizmente, em várias companhias, isso tem acontecido. Por isso, trouxemos esse tema essa noite para discussão. Joel, quais são as principais causas do sequestro da liderança? Bom, em alguns casos, os donos das companhias contribuem para isso, Marcelo. Por quê? Diante de uma situação difícil, de uma situação de crise, de uma decisão importante, eles não tomam essas decisões. Os funcionários acabam tendo que tomar a decisão para que as coisas não fiquem piores. Então, a passividade, a omissão de muitos donos de companhias fazem com que os colaboradores tenham que tomar as decisões no lugar deles. Só que isso, ocorrendo de forma repetida, no final, gera um sequestro da liderança. Não é mais o dono que manda no negócio, e sim os colaboradores. E em qual cenário, professor Joel, nasce o sequestro da liderança? Na repetida omissão da orientação, do direcionamento das decisões que precisam ser tomadas. Os colaboradores perguntam, questionam quais são os rumos, o que deve ser feito e não obtêm nenhum tipo de posicionamento. Consequentemente, muitos que são mais proativos, dinâmicos, determinados, acabam assumindo a responsabilidade e levando o negócio avante. Só que com o tempo, quando você, dono do negócio, deseja retomar a liderança e o poder não pertencem mais a você, e sim àqueles que estão exercendo no dia a dia. Agora, Joel, como pode ser identificado um ambiente empresarial onde houve o sequestro da liderança? Você apresenta as ideias, apresenta as sugestões e o dono lhe diz:
terei que chamar algumas pessoas que estão tomando as decisões no dia a dia. Isso não é mais comigo. Não sou eu que tomo mais essas decisões. Eu vou ter que chamar a pessoa do departamento X, Y, Z e T para que elas aprovem essa tomada de decisão. Você esperaria que o dono do negócio decidisse sobre aquela questão, mas ele reconhece que não é mais ele que manda nessa situação. Professor Joel, os empresários normalmente estão conscientes desse sequestro, por assim dizer? Uma pequena parcela já admite. Hoje não tenho mais força, não tenho mais autoridade para impor aqui minhas ideias. Eles é que determinam, eles é que fazem as coisas. Alguns, sim, estão conscientes que houve esse sequestro da liderança. Em outros casos, existem aqueles que acreditam que ainda mandam, mas não mandam mais. Quem manda de fato é quem está no segundo escalão, determinando todas as ações que serão tomadas. E qual a influência, Joel, desse sequestro da liderança na estratégia da empresa? A estratégia de uma companhia, normalmente, é estabelecida pelo líder da companhia, pelo dono da companhia, por aquele que realmente criou e sabe para onde esse negócio deve ir. Quando ocorre o sequestro da liderança, outros é que determinam os rumos da companhia. Você pergunta para o dono da companhia para onde a sua companhia está indo. Ele diz, não sei exatamente, preciso chamar a minha equipe porque eles estão à frente disso. Eles é que estão determinando hoje os rumos da minha empresa. E em alguns casos o dono entende isso como algo bom para ele, conveniente. Ele prefere terceirizar as decisões, delegar aquilo que não deveria ser delegado. Ele deixa de assumir a responsabilidade pelos rumos do seu negócio. Aí então a empresa fica menos competitiva, professor Joel, quando ocorre esse sequestro da liderança? Sim, muito menos competitiva, porque posso ter colaboradores que não conseguiram desenhar exatamente o caminho que a companhia vai percorrer até o crescimento, até o aumento da sua rentabilidade, a uma participação maior de mercado. E aí significa que essa companhia pode estar sendo conduzida dentro de cada um dos departamentos com uma estratégia diferente. Uma grande falha, um grande gap de comunicação está se instalando na companhia. E aí, departamento financeiro segue uma direção, departamento produtivo uma outra direção e assim sucessivamente. Joel, às vezes é cômodo, então, para o empresário permitir o sequestro da liderança? Veja, delegou uma decisão que era dele para alguém dentro da empresa. Fez disso um hábito. As pessoas pegaram gosto por tomar as decisões no lugar dele. Ele se sente confortável porque aparentemente não carrega mais o peso dessa responsabilidade. Então passou a ser conveniente para alguns agir dessa forma. Essa passividade passa a ser adotada como um expediente normal, regular e aceitável dentro de algumas empresas. Professor Joel, qual é o porte das empresas em que você tem visto ocorrer esse sequestro de liderança? Empresas de pequeno e médio porte é onde temos mais visto isso. Nas pequenas e médias companhias existe uma delegação excessiva de decisões estratégicas. Determinadas decisões não podem ser delegadas porque elas implicam em diversas consequências cuja responsabilidade é do dono da companhia. Então analise se você está delegando o seu papel. Ninguém, nem o executivo, pode delegar o seu papel. Podemos delegar aquilo que não afetará o destino da companhia. Podemos delegar aquilo que realmente pode ser decidido por outro, com responsabilidade, porém, o comando deve ser sempre mantido. E numa escala de 1 até 9, Joel, qual é o grau de dificuldade para ensinar a liderança? Eu diria que 9. É muito difícil ensinar a liderança. A liderança
ela pode ser aprendida, mas ser ensinada não é fácil. Por que ser ensinada não é fácil? Como vamos transmitir o conhecimento de um líder? Porque liderança envolve prática, envolve feedback, envolve análise, reflexão, retomada da prática, do feedback, da análise e da reflexão. Então é difícil ensinar a ser um líder. Algumas premissas podem sim ser transmitidas, mas não é fácil fazer esse exercício. E para aprender a liderança, qual é o grau de dificuldade, Joel? Diria que para aprender a liderança, o grau é menor, de dificuldade é menor do que ensinar a liderança. Mas o aspecto principal é o seu nível de interesse pela liderança, são suas aptidões. Se você realmente tem essa vocação para ser um líder, pode ser aprendido, sim, mas algumas características você já deve possuir desde o nascimento. E você, Joel, tem encontrado empresários realmente interessados em aprender a liderança? Muitos manifestam que gostariam de aprender a liderança, só que no dia a dia demonstram que esse desejo não é real, ele é passageiro, porque para aprender a ser um líder requer a construção de hábitos que o levarão a ser o líder que você deseja, que você almeja. Ter um exercício diário de prática da liderança é absolutamente necessário. Tem você praticado a liderança diariamente junto aos seus colaboradores ou de vez em quando, raramente, algumas vezes? Professor Joel, será que a vaidade do empresário que não aceita aprender a ser líder, a vaidade ou sei lá, isso influi muito, né? Ele dizer que não, ele admitir que não tem qualidade de ser líder. Primeiro passo é o reconhecimento da necessidade de desenvolver essas habilidades de liderança. Se você não tem consciência e não deseja realmente, não vai aprender. Para aprender precisa humildade, porque alguém vai ter que te dar feedback sobre a sua liderança. Se o feedback é muito difícil de ser aceito, tem aí um grau de dificuldade elevado para desenvolver as suas características de líder. Ok, vamos para o intervalo. Na volta, Joel de Souza continua falando sobre o sequestro da liderança. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Parque com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Parque com super bônus. Visite apartamento pronto no local. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança.
Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. A Quadra preparou uma super condição para você. Terra Park com super bônus de R$25 mil. 3 quartos com lazer completo e 2 vagas de garagem. Terra Park com super bônus. Visite apartamento pronto no local. De volta com o programa Militão e Militão. Olha, demoliram o imóvel que foi sede da BR-3 Costelaria. Lembra disso? Está na Santos Dumont? Demoliram. Também estava desocupado há um tempão. Acho que vão construir algo novo, né? Algo diferente lá. Tá uma obra grande sendo feita lá, é bom. Às vezes tem que ser, não conseguia alugar, não conseguia fazer nada. Possivelmente alguém comprou o imóvel e vai fazer outra coisa. Muito bem, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Quero lembrar, tem promoção no Gin-Gin. Super promoção Clã do Mestre Gin. Na compra de uma refeição, mais bebida, mais sobremesa no Gin Gin Walk, você ganha um dos 5 copos. Panda, tigre, garça, elefante e Mestre Gin. E pode baixar o aplicativo em seu celular para se divertir em um jogo incrível. Colecione já! Juntar os copos do Clã Oriental e jogar também é coisa de mestre. É o Clã do Mestre Gin, né? Gin Gin Walk, gastronomia asiática de mestre. Voltamos a conversar com o consultor Joel de Souza, presidente do Instituto Real. Ele fala hoje sobre o sequestro da liderança. Joel, a formação de novos líderes é um movimento raro apenas no Brasil ou também nos Estados Unidos? Ele é raro no Brasil, ele é raro nos Estados Unidos, ele é raro em várias partes do mundo. É muito difícil promover a formação de novos líderes. Sim, no Brasil e nos Estados Unidos, isso é um movimento raro. Tendo em vista desculpe, que você frequentemente está em Nova York, você diria, Joel, professor Joel, que lá a formação de líderes também é bastante difícil? Eu diria que é difícil, porque se você observar os candidatos à Prefeitura de Nova York na última eleição, eram candidatos que não demonstravam exatamente uma alta capacidade de liderança. Isso acabou favorecendo esse candidato que ganhou a eleição. Uma cidade dita ser a capital do mundo, esperaria que os prefeitos, os candidatos a prefeito, fossem grandes líderes, mas não era o caso. Vários tinham dificuldades até para se expressar. Então, é muito difícil encontrar grandes líderes para grandes projetos. João, pelo seu ponto de vista, quais os fatores inatos que mais influenciam na liderança? Primeiro, ter a capacidade de influenciar pessoas. Qual curso, qual universidade no Brasil ou no mundo ensina você a se tornar um expert em influenciar pessoas? O líder precisa essencialmente dessa capacidade, saber influenciar. Você precisa ter presença de líder, postura de líder, saber se expressar como um líder, influenciar as pessoas. O nível de carisma que é requerido de um líder é absolutamente diferente do nível de uma pessoa que será liderada. Professor Joel, falando em líder ainda, você falou no prefeito de Nova York, o Donald Trump, bilionário, carismático, polêmico, é candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, diz que se perder no Republicano é candidato independente.
que ele é líder? Ele pode ser considerado um líder? Ele é um bilionário, ele é um empresário que já quebrou 3 vezes e se reergueu. No seu segmento, ele exerce bastante influência. Porém, isso é diferente de ter os atributos necessários para conduzir uma nação como os Estados Unidos, que detém mais de 25% do PIB global. Precisamos ter lá pessoas equilibradas que consigam tomar as decisões com o mínimo de bom senso. Donald Trump tem dado declarações que demonstram claramente o seu nível de instabilidade. Isso, para uma nação como os Estados Unidos, teria um efeito devastador. Jó, então, para encerrar o tema dessa noite, né, sequestro da liderança, qual é a sua recomendação para que os empresários não passem pelo sequestro da liderança? A minha recomendação é: assuma a responsabilidade pelas principais decisões estratégicas da sua companhia. Não delegue as responsabilidades pelas decisões estratégicas da sua companhia. Isso é importantíssimo. Do contrário, sofrerá com o sequestro da liderança. Joel, uma vez o João Milanês, saudoso João Milanês, me contou que ele, conversando com o conde Francisco Matarazzo, fundador das Indústrias Reunidas, Francisco Matarazzo, São Paulo, ele disse: prepara o Milanês, vou todo dia à minha fábrica, todo dia vou. Ele disse: por quê? Você não precisa, tá bilionário. Ele disse: não, daqui a pouco o porteiro vai me barrar, vai perguntar quem sou eu. A presença de líder é frequente, importante e significativa. Não abandone isso. Já vamos falar agora de economia e mercado. A Nestlé vai contratar 4 mil jovens com menos de 30 anos por meio de um programa de treinamento. O que representa isso para o mercado? Representa uma excelente oportunidade, representa que os jovens devem sim se preparar cada vez mais para desafios maiores. Continue valorizando os estudos, continue valorizando a pesquisa, continue valorizando o aprendizado prático, a sabedoria prática. Não se torne apenas um teórico. As empresas não precisam de teóricos na mesma quantidade que precisam de pessoas com sabedoria prática. Saiba entregar resultados. Temos aqui 4 mil vagas para pessoas com menos de 30 anos. Profissionais que buscam uma companhia séria, tradicional, centenária e que tem um plano de carreira importante para você, uma oportunidade esperando por você, que se preparou, que está se preparando cada vez mais. O Comitê de Dotação de Ciclos Econômicos, professor Joel, apresentou um estudo que fala de 8 trimestres de retração. Quando é que isso terá fim, professor Joel? Veja, 8 trimestres de retração. 8 trimestres em que as empresas enfrentaram e estão enfrentando uma sazonalidade negativa muito acima do esperado, muito acima do que são capazes de suportar. Veja aí esse comitê importantíssimo dizendo desses 8 trimestres. Militão, desejamos que esse ano seja o fim dessa retração, que nesse semestre essa retração acabe, porque precisamos de um 2016 para as companhias com mais vigor econômico, com maior credibilidade, em que o consumidor retome a sua confiança para consumir, a sua confiança para investir, a sua confiança para deixar os seus recursos também na caderneta de poupança e não só formando cada vez mais dívidas. Professor Joel, a presidente Dilma convidou o ex-presidente Lula para assumir um ministério, mas ele recusou. Na sua opinião, qual seria o motivo dessa recusa? Entendo que Lula busca retomar suas caravanas pelo Brasil, porque acredita que há tempo ainda de Dilma mudar esse cenário até o final do seu mandato, e aí teremos mais uma vez esse candidato de volta. Então, se assumisse o ministério, teria que demonstrar suas competências. Não assumir, ficar livre para as caravanas sociais Brasil afora.
E eu acho que se ele aceitasse, a Dilma ia convidá-lo para a Casa Civil. Será que não? Seria um articulador para a Casa Civil, para mandar nos outros ministros e ser o segundo presidente. Com certeza. Professor Joel, e até o Iguatemi, empresa de shopping center, famoso Iguatemi, teve queda de 4,5% no lucro líquido. Veja que o mercado de luxo também sente os reflexos da crise. Ao andar pelo shopping Iguatemi, percebemos um volume muito menor de clientes, de visitantes circulando. E aí isso aparece onde? Logo, a receita das lojas diminui, as lojas acabam pedindo renegociações, os shoppings não faturam aquilo que pretendiam. Consequentemente, na última linha do demonstrativo de resultado, o lucro líquido ele ficou 4,5% menor. As taxas dos títulos públicos, Joel, dispararam. Isso deve gerar uma diminuição nas aplicações em poupança? Marcelo, se temos aí um movimento onde o governo tem a obrigação de pagar uma remuneração maior pelos títulos para conseguir a rolagem de suas dívidas, a taxa da poupança em comparação com a taxa dos títulos públicos, ela é muito menor. E aí os investidores, poupadores mais esclarecidos acabam investindo nos papéis do governo ao invés de colocar o dinheiro na caderneta de poupança. Você viu o que aconteceu com o governo do Rio Grande do Sul? O governo do Rio Grande do Sul pagou os funcionários, resolveu dar um calote na dívida pública junto ao governo federal. E aí a Dilma bloqueou as contas do Rio Grande do Sul. Movimentos catastróficos estão acontecendo em vários estados, população perplexa com isso. Esperamos que à frente tenhamos movimentos melhores. O clima político menos tenso ajudaria, Joel, na queda do dólar? Sim, porque menos tensão significa um caminho para uma estabilidade, para que depois de vencer a retração, possamos retomar o crescimento. Semana passada já tivemos algumas notícias melhores nas montadoras que estavam com seus processos de layoff e trouxeram novamente para o trabalho centenas de colaboradores. Isso para o sindicato em São Paulo foi uma excelente notícia. E o Banco BTG vai abrir escritório para atender latinos, não só os brasileiros, em Miami. Qual é o foco desses clientes? Militão, vários milionários brasileiros estão fazendo seus investimentos em Miami. Por isso que, estrategicamente, BTG vai abrir uma agência para atender esses milionários em Miami. Para a gente encerrar, Joel, tem a sessão abraço, não é? Com certeza, quero mandar um abraço para o nosso mais novo cliente, Otávio Mesquita, do SBT. Estamos fazendo uma assessoria, um grande projeto com ele em São Paulo, para uma companhia importante. Então, um grande abraço e também para o meu amigo Daniel Carvalho, que nos assiste regularmente. Obrigado, Joel de Souza. Grande abraço para você. Com o Instituto Real, tudo bem, né? Tudo bem, firmes e fortes, cada vez mais projetos. É isso, obrigado a você pela audiência. Fiquem em paz. Boa noite.